Hi guys, how are you today? Very good? Alright, I'm here again, Teacher Nilene. Olá galera, nós estamos novamente para a nossa 7th class, nossa 7ª aula de inglês na nossa plataforma, ok galerinha? Então não deixe de assistir, não deixe de resolver os exercícios, tá? Então busquem, respondam, porque nós temos que aproveitar o máximo, ok galerinha? Então é isso. Hoje nós iremos estudar um assunto gramatical novamente, ok? Então a gente precisa dominar esse conteúdo para a gente ter mais uma sequência, obviamente, do nosso aprendizado da língua inglesa, tá? Então a gente sabe que a gente precisa ter o listen, que é a audição, o read, que é o ler, o write, que é o escrever, e a gente tem que ter o repeat, a gente tem que ter todas essas técnicas juntas, que é para a gente ter um conjunto, digamos assim, do entendimento, de ter mais um êxito do aprendizado da nossa língua, ok galerinha? Portanto, o nosso assunto hoje é Relative Pronouns, yes, pronomes relativos. Assim como em português, na língua inglesa, obviamente, a gente tem os nossos pronomes relativos. E o que vem a ser esses pronomes relativos, tá? Então, a gente, pelo nome, já dá de entender. E como vocês sabem também a função deles na língua portuguesa, fica fácil a gente entender porque eles têm a mesma ideia, o mesmo sentido aqui na nossa língua inglesa, ok? Então, que ideia é essa? Que sentido é esse? Qual que é a função desses pronomes relativos, dos relative pronouns, ok? Let's go. What's relative pronouns? O que são os pronomes relativos? São palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal. E na frase eles relacionam-se a um termo que já foi citado anteriormente. Que esse termo pode ser coisas ou pessoas, e a gente vai ver quais são e qual a sua função, qual a função de cada um aqui na frase, ok galera? Então eles vão correlacionar, ligar as frases de forma a ter sentido, de forma a deixar claro de quem você está falando ou de que você está falando, ok guys? Let's go. Where and why do you use relative pronouns? Onde e por que você usa os pronomes relativos? Where, onde, after nouns. Depois do substantivo, depois do nome, não é isso? Aí nós temos o exemplo. I missed the time when I was at school. I missed the time when I was at school. Nós temos aqui para a gente ver a aplicação aqui do pronome relativo depois do sujeito. O nosso sujeito aí é tempo. Eu tenho saudade do tempo que eu estava na escola, tá? Então, nós temos o tempo, que é o nosso sujeito, só um exemplo para a gente ver aí a localização que fica aí o nosso pronome relativo, ok? Então, nós temos o time, que é o tempo, e o when, que é o nosso pronome relativo, que está fazendo essa correlação. E o why? Por que a gente utiliza os pronomes relativos? To make it clear with person or thing we are talking about. Para deixar claro, como eu falei um pouco atrás, é para deixar claro, para deixar bem posicionado de que e de quem ou de quem a gente está falando, ok? Então, é por esse o motivo da gente usar os pronomes relativos na parte gramatical, na escrita aí da nossa língua. E aí, como eu já falei, na língua portuguesa também a gente tem essa mesma função e, obviamente, aqui na nossa língua inglesa, ok, guys? Let's go! Aqui nós temos, portanto, os nossos pronomes relativos. Who, que a gente usa quando nos referimos a pessoas. People, é numa maneira mais informal. E o whom, é a mesma função quando nos referimos a pessoas, mas de uma maneira mais formal, ok, guys? Então, tanto o who quanto o whom têm o mesmo significado aí na frase, ok? Depois a gente vai ver um exemplo de cada um deles. Aqui nesse primeiro momento é só para a gente determinar todos eles e com que finalidade, com quem eles vão se referir. That, think and people. O that a gente vai utilizar para coisas e pessoas, quando a gente estiver se referindo a coisas e pessoas. E o which, quando nós estivermos nos referindo a coisas. E whose,
possession, quando indicar uma posse, cujo ou cuja, é uma parte gramatical que às vezes a gente no nosso dia a dia nem usa. Essa é a borracha, cujo aluno, entendeu? Então até na língua portuguesa é uma coisa mais formal, mas a gente também tem na nossa gramática aqui, ok? E where? Where é location, localização. Então a gente vai usar o pronome relativo where para indicar a localização, fazer essa correlação. E o when, time. Time é tempo, ok? Então quando nós estivermos falando de tempo, a gente vai utilizar o when, ok, guys? Understand? Very well. Vamos, portanto, utilizar aqui, começar aqui a ver frases em cada um deles, aplicando cada pronome relativo aqui para a gente ficar mais claro, para a gente entender mais a sua relação na frase, ok, guys? Aqui nós temos I love people who, o nosso pronome relativo está bem em destaque. I love people who make me forget to check my phone. Eu amo pessoas que fazem eu esquecer do telefone. Então, pessoas que fazem eu esquecer de outras coisas e o telefone hoje em dia que é algo que está presente ali. Então, o nosso que aí, nós estamos falando de que? People, pessoas. Então, nós temos o pronome relativo who, fazendo essa relação na frase. Vamos ver um outro exemplo. The boys who were play are my friends. The boys, os meninos, os garotos que estavam jogando são meus amigos, tá? Então esse who está fazendo a relação, se referindo aí a quem? Quem que estava jogando? Os meninos e são meus amigos, ok, guys? Então nós temos aí a presença do nosso pronome relativo para deixar bem claro de quem, no caso aí nós estamos falando pessoas, de quem está se falando, ok, guys? Então, portanto, o nosso who, que é o pronome relativo referente a people, pessoas. Which se referindo a coisas. Olha o nosso exemplo. This dog which we adopt is good. The dog which we adopt is good. Esse cachorro, então nós estamos referindo a coisas, objetos, não é pessoas. Então, um cachorro não é uma pessoa, obviamente. Então, aqui o nosso pronome relativo, qual que é a função? Este cachorro que ou o qual, né, nós adotamos é uma gracinha, ele é fofo, ele é cute, ok? O nosso próximo exemplo. The dress you wish Sarah was wear was very chic. The dress which Sarah was wear. O vestido que Sarah está usando é muito chique, tá? Então, fazendo a relação aí a vestido, ok, guys? Let's go. O nosso próximo pronome relativo, that. O that, ele serve tanto para coisas ou pessoas, ok? Então, nós temos que ter atenção aí na aplicação na frase, ok, guys? Vamos aqui ao nosso exemplo. The pencil that is on the table belongs to Mario. The pencil that, o lápis que está sobre a mesa pertence a Mário, ok? Então, o lápis que. Então, a função aí, a tradução aí do nosso pronome relativo seria que. Ok, guys? Let's go. Então, aqui nós temos o nosso próximo pronome relativo whose, que é possession, posse, ok? Que indica posse. Como eu falei lá anteriormente, é cujo ou cuja, tá? Fazendo essa relação aí de uma maneira mais formal de nós nos comunicarmos, ok, guys? Vamos aqui ao exemplo. I am this man whose car is for sale. I am the man whose car is for sale. Eu sou o homem cujo carro está à venda, tá? Então, cujo ou cuja, fazendo essa relação de posse aí. Segundo o exemplo. This the student whose exercise I helped to do. This the student whose exercise. Este é o aluno cujo exercício eu ajudei a fazer. Ok, guys? Então, essa relação aí de posse. Ok? Very good. O nosso próximo pronome relativo, where, location. Como eu falei para vocês, o pronome where que indica localização, localidade, ok? Então, vamos aqui o nosso exemplo. Que a localização é onde, né? Então, a tradução que seria essa para o português.
Do you remember the place where we were born? Do you remember the place where we were born? Se você lembra o local onde nós nascemos, tá? Então, onde, localização, tá? Então, location em inglês. Então, tá fazendo essa relação, esse pronome relativo no meio aí dessa frase para explicar aí essa conectividade e de que nós estamos nos referindo, ok? Do you remember the place where you were born? Ok, guys? When, o nosso último pronome relativo, relative pronouns, when. When é time, que indica tempo, tá? Então, nós temos aqui o nosso exemplo. I went to school this morning. I went to school this morning. Que eu fui à escola, mas não é esse o nosso exemplo mais típico, digamos assim, aqui da nossa parte dos pronomes relativos. Vamos ao exemplo abaixo, que foi o que eu já citei lá na frente, mas que eu repeti de propósito, porque eu acredito que você esteja com saudade do tempo que você estava na escola. Não é mesmo, guys? Ok. I miss the time when I was in school. I miss the time when... Eu sinto saudade, do tempo, de quando eu estava na escola, de quando eu ia estudar na escola, ok, guys? Então, nós temos aí o nosso pronome fazendo a relação de tempo para deixar bem claro a quem está se referindo e o que nós estamos falando nessa frase, ok, galerinha? Então, aqui nós temos... Portanto, os nossos pronomes relativos, que como eu falei, é a mesma função da língua portuguesa. Eles têm a função de correlacionar, deixar bem claro a frase de que ou de quem, de qual coisa, de qual pessoas a gente está falando na frase, para deixar uma frase bem conexa, ok? Então, a gente entender e ficar nítido, obviamente, essa conexão, essa estrutura da frase, ok, guys? Para a gente finalizar esse conteúdo dos pronomes relativos, a minha indicação de música hoje para vocês, porque a gente vai fazer essa relação, sempre que puder eu vou trazer para vocês essa relação de música, aplicando o nosso conteúdo, para vocês terem um entendimento, a mais aí, porque eu sei que a música auxilia muito essa parte do listen, tá? Então, o inglês com música ajuda muito, ok, guys? Então, vão lá e busquem, ouçam essa música para complementar aí o conteúdo de vocês. Então, a dica musical hoje é Who Says, da cantora Selena Gomez, ok? Então, eu sei que é uma cantora que vocês... que é do gosto de muitos jovens, adolescentes, então é uma dica aí para vocês e esse, portanto, é o nosso conteúdo de hoje, ok, guys? Take care, bye bye!